Meu plano pode ser cancelado porque eu entrei com a ação revisional de plano de saúde, ou seja, uma ação de reajuste. Essa é uma dúvida muito comum, tanto de usuários quanto de advogados. E eu vou te explicar por que não pode, porque isso não acontece. Eu criei esse canal para ajudar mais usuários e advogados a vencerem os planos de saúde. Então, segue aqui, ativa esse sininho, comenta, compartilha, faz tudo isso que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer. Eu sou a Edivane Baixo, sou especialista em direito da saúde e produzo conteúdo tanto aqui quanto no Instagram para informar as pessoas sobre seus direitos em relação aos planos de saúde. Essa questão do cancelamento do plano por causa de uma ação revisional ou de qualquer tipo de ação é uma dúvida muito comum e acaba sendo uma objeção que alguns advogados enfrentam. Eu tenho muitos alunos, né, na área de direito à saúde, de plano de saúde, principalmente de reajuste por causa da mentoria, e aí eles sempre relatam que os usuários, os clientes em potencial, têm receio aí de propor a ação e ter o plano cancelado porque está discutindo um reajuste, né? E deixar aí a operadora insatisfeita e ela resolver praticar uma retaliação. E aí o que eu posso dizer é que não há como dar 100% de certeza, mas eu já atuei em algumas centenas de ações de reajuste e posso assegurar a vocês que nunca tive nenhum caso de cancelamento por retaliação. Nunca aconteceu comigo em nenhum dos casos que eu atuei. De qualquer forma, eu sempre assegurei, né, para a pessoa que estava ajuizando a ação, para o usuário, caso acontecesse um cancelamento por causa daquela ação que havia sido ajuizada, eu adotaria todas as medidas judiciais necessárias para reverter esse cancelamento. Mas vou explicar para vocês por que é que não tem esse tipo de retaliação, porque esse tipo de retaliação não acontece e não é porque os planos de saúde são bonzinhos e se conformam, não. É porque seria muito fácil comprovar que se trata de uma retaliação e isso gerar, inclusive, uma multa aí para a operadora junto à ANS. E aí, só explicando um pouquinho as regras de cancelamento. Em relação aos planos individuais, o cancelamento só pode acontecer se for por fraude ou inadimplência. Obviamente, a morte da pessoa, do titular, se não tiver dependentes. Então, fora desses casos, seria muito fácil comprovar, se houvesse um cancelamento do contrato, seria muito fácil comprovar que se trataria de uma retaliação. Isso geraria não só a possibilidade de reclamar administrativamente na ANS contra esse cancelamento, como também no próprio processo requerer a aplicação de multa ou entrar com a nova ação, pedindo inclusive danos morais por esse cancelamento indevido. No caso dos contratos coletivos, e aí eu vou falar primeiro coletivos por adesão e os coletivos empresariais, com mais de 30 vidas, aqueles de empresas de médio porte ali que tem mais de 30 pessoas vinculadas ao contrato. O que acontece nesses planos, a regra de cancelamento é que eles podem ser cancelados unilateralmente, ou seja, por decisão da operadora, a qualquer tempo em tese, depois dos 12 primeiros meses de contrato. Então, não é a ação de reajuste que vai gerar o cancelamento. A operadora, na verdade, já poderia cancelar esse contrato depois dos 12 meses, fazendo a notificação com a antecedência que o STJ entende que tem que ser aí de 60 dias. Mas o detalhe é que ela não pode cancelar, sendo um contrato coletivo, ela não pode cancelar o plano de uma única pessoa. Ela teria que cancelar o contrato integral. Então, vamos imaginar que você tem aí um plano coletivo por adesão por meio do CREMEP, né, do Conselho Regional de Medicina da sua cidade. Se a operadora resolvesse praticar uma retaliação porque você e algumas outras pessoas vinculadas a esse plano entraram com a ação de reajuste, ela teria que cancelar todo o contrato. Ela não pode escolher cancelar o contrato de uma única pessoa. E aí, se ela fizesse isso, seria muito fácil comprovar novamente que se trata de uma retaliação. E por fim, em relação aos planos que a gente chama de PME, que são aqueles planos com até 29 vidas, até 29 beneficiários vinculados, o entendimento do STJ é que, embora seja um contrato coletivo, né, não pode haver o cancelamento unilateral, cancelamento por decisão da operadora de forma injustificada, ou seja, a operadora precisaria justificar qual é o motivo desse cancelamento. E o que as operadoras utilizam normalmente como motivo para cancelar esses contratos é alguma irregularidade cadastral. Mas aí a gente já entra em um outro tema, que é a questão do falso coletivo.
Os planos que são contratados por meio de uma pessoa jurídica, de um CNPJ, mas apenas para um grupo familiar, são considerados planos falsos coletivos. Ou seja, eles nunca deveriam ser planos coletivos, eles deveriam ser planos familiares e seguir as regras da ANS. Seguir também as regras de cancelamento dos contratos individuais. Ou seja, se acontecer um cancelamento de um plano PME após uma ação de reajuste, também ficaria muito claro que o cancelamento decorreu da ação, se trata de uma retaliação. E aí também é fácil reverter, até porque nessa ação de falso coletivo, um dos pedidos é a equiparação do contrato ao contrato individual familiar. E essa equiparação é para fins de reajuste e também para efeitos de cancelamento, de regras de cancelamento. Resumindo, pessoal, sendo um contrato coletivo, as operadoras vão sempre tentar fazer o cancelamento se aquele contrato não está interessante para ela. Como a gente tem visto e como foi noticiado aí, mais de 200 mil cancelamentos nos últimos tempos. Mas isso não significa que esse cancelamento vai ser mantido, muito pelo contrário. Se o cancelamento ocorreu logo após a ação de reajuste, como eu disse para vocês e repito, nunca aconteceu comigo, nem com alunas minhas, pelo menos que tenham noticiado para mim. Mas se acontecesse, seria muito fácil comprovar que se trata de uma retaliação e de um cancelamento indevido, e aí seria facilmente revertido. Então é isso, pessoal. Não tenho receio de entrar com a ação revisional por essa questão de eventual retaliação, porque além dela não acontecer, né, não tenho notícias de que ela aconteça. Se acontecesse, seria fácil reverter e manter esse contrato. O que você não pode é se conformar e continuar pagando muito mais do que o valor devido, continuar suportando reajustes indevidos por medo de uma retaliação do contrato. Eu sei que contrato de plano de saúde é algo muito importante, é o que a gente chama de contrato cativo de longa duração, aquele contrato que a gente espera permanecer nele a vida inteira, né? Mas a gente não pode ficar refém desses abusos dos planos de saúde. Afinal de contas, eles contam com isso para continuar praticando abusividades. Enquanto a gente não questionar, enquanto a gente não vencer os planos de saúde, eles vão continuar aí com essas práticas ilícitas, inviabilizando a permanência dos usuários exatamente no momento em que eles mais precisam de assistência à saúde. Isso a gente não pode admitir. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Volto aqui na próxima semana com um vídeo novo, com mais conteúdo. Já me sigam aqui, me sigam também lá no Instagram, @edivane Bastos, que lá eu produzo conteúdo todos os dias sobre esse tema. Obrigada, até o próximo vídeo.